Olá, amigos e amigas. Sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre imbróglio jurídico. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas se pesquisarem nos sites de busca e se acrescentarem a palavra Lula na sequência, vão ver que ele foi um dos grandes beneficiários do imbróglio jurídico. E esse tipo de termo, ele é comum no Brasil, porque as leis são tão embaralhadas, digamos assim, e as definições de competência e jurisdição no Brasil são tão embaralhadas, ou seja, como diria meu pai, embrulhadas mesmo. Isso não sabemos se intencional ou deliberadamente, porque por falta de inteligência não é, porque se um determinado órgão, uma determinada estrutura do sistema quer fazer um trabalho bem feito, faz, porque tem competência, tem verba, aliás, à disposição, tem milhões à disposição, tem milhares de servidores, mas mesmo assim eles mantêm as ferramentas que facilitam o imbróglio jurídico. E por que fazem isso? Supostamente, eu não posso afirmar peremptoriamente, ou seja, com toda certeza, é porque lhes é, melhor dizendo, conveniente. E por que é conveniente? É fácil de entender também, porque os desembargadores dos tribunais de justiça, seja os conselheiros dos tribunais de contas, eu já disputei o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas aqui no Paraná. Lógico que eu sabia que era um jogo de cartas marcadas ou de carta marcada. Todos os que disputamos em 44 candidatos e todos sabíamos que esse jogo de carta marcada já tinha endereço, nome e endereço, CPF e RG, mas mesmo assim eu fui lá só para fazer números, só para, de certa forma, dar trabalho para os sabatinadores. Eu fui sabatinado na Assembleia Legislativa do Paraná, sabendo que eu estava participando de um jogo de carta marcada que, obviamente, eu não seria vencedor. Mas eu fiz isso deliberadamente. Assim como deliberadamente, eles criaram esse concurso público, mas sabendo que o indicado, o eleito, já estava definido. No caso, foi o filho do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Enfim, não vou citar nomes, mas se alguém... Isso faz o que? Uns 3, 4 anos. Se alguém pesquisar, vai saber. Então, é assim que funciona no Brasil a política de compadrio, de favorecimento entre membros do poder legislativo, do executivo e do judiciário. Então, voltando ao assunto de hoje, por que esse imbróglio jurídico acontece? Porque, como eu estava dizendo, governadores e o presidente indicam os conselheiros dos tribunais de contas estaduais e federal, respectivamente. Assim como o governador do Distrito Federal nomeia, indica os conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E o presidente, por sua vez, indica o advogado-geral da União, indica o procurador-geral da República, indica os ministros do Supremo Tribunal Federal
E, obviamente, ele vai indicar um cara um compadre, digamos assim, que quando ele precisar, quando ele tiver numa saia justa, que aquele compadre vai ajudá-lo de alguma forma. E o Lula se safou porque tivemos um momento que 8 dos ministros dos 11 do STF tinham sido indicados, como o PT ficou 16 anos no poder, então 8 deles tinham sido indicados ou pelo Lula ou pela Dilma. O Lula ficou 8 anos, a Dilma ficou 6. Então 8 deles tinham sido indicados por essa... E, obviamente deviam favores para o Lula. E daí o resultado já sabemos. Então daí o STF, assim, estrategicamente, digamos assim, para não usar outra palavra, deixou a coisa rolar, deu corda até. Pro Sérgio Moro, aqui na 13ª Vara da Fazenda Pública do Paraná, da República de Curitiba, batizada pelo Lula, deixou o Sérgio Moro, lógico que ele não fez isso sozinho, ele mais 3 juízes e mais umas 3 centenas de servidores do judiciário também ajudaram nisso, coletando provas. Foi um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho muito bem feito, coletando provas e depoimentos contra o Lula nos vários processos que esse indivíduo estava respondendo, até que culminou na condenação em primeira instância pelo próprio Sérgio Moro, que era o líder, era o cara que tinha sido nomeado. Ele não se auto-intitulou julgador do Lula, ele foi nomeado para tal. Aí o Lula, obviamente, através dos seus advogados, o Cristiano Zanin e mais uma equipe gigantesca e caríssima, milionária, também recorreram em todas as instâncias N vezes, ou seja, várias vezes, e outros tribunais superiores, o Tribunal Regional da região sul, da 9ª região, aqui em Porto Alegre, por um colegiado, não só homologou as condenações, ratificou as condenações do Lula, como aumentou a condenação, o tempo de cadeia do indivíduo. Passava de 20 anos já a condenação que esse indivíduo ia ter que cumprir. Mas daí o STF, quando viu que já deu, daí eles entraram em cena. O Fachin, que é daqui do Paraná, o ministro do Supremo, que fez campanha para Dilma, obviamente simpatizante do PT, do Lula, dessa turma toda, aí ele monocraticamente anulou as condenações do Lula e as provas. E daí fizeram assim um recurso, um circo, sabe, encenação, fizeram um recurso para a segunda turma ou para a primeira turma, isso também é irrelevante, de indicados, a maioria indicados pelo PT, e obviamente eles não só ratificaram a decisão monocrática do Fachin, ou seja, de anular as condenações do Lula, como também foram além, anularam as provas dos crimes. Ora, se existia provas, é porque havia crimes no plural, né? Porque são 2 condenações. Porque se não houvesse crime, não havia provas. Não sei se vocês estão entendendo o raciocínio. Ou se não houvesse crime, não precisava anular as provas, porque elas não existiriam. Então, se o Supremo teve que anular as provas, é porque elas existiam e condenavam o Lula. Só que, em anulando as provas, elas não poderiam ser reutilizadas para se o Ministério Público, a Polícia Federal, mover um novo processo contra o Lula. Ia ser muito caro, desgastante e também o Ministério Público e a Polícia Federal, assim como toda a população, ou grande parte dela, que já tinha sido feito de idiota com essa patifaria toda, com esse imbróglio jurídico, resolveu
não recorrer mais, deixou como se nada tivesse acontecido. Mas o próprio Supremo e vários outros ministros do Supremo sempre deixaram bem claros, tipo assim, para minimizar a culpa deles dessa pataquada toda, eles deram entrevistas dizendo que eles anularam as condenações e anularam as provas, mas não inocentaram o Lula. Então, agora qualquer pessoa de bom senso que sabe que o Lula de fato cometeu os crimes pelos quais ele foi condenado, e até os que ele ainda não foi condenado porque não foi julgado, qualquer pessoa de bom senso que ama de verdade o país, que ama de verdade o Brasil, não vai votar nesse cara, não vai dar oportunidade dele continuar o que ele estava fazendo, o que ele começou lá atrás, que é montar esquema para desmantelar a Petrobras, assaltar os fundos de pensão da Caixa Econômica Federal, da própria Petrobras, do Banco do Brasil, dos Correios. Seria assim, falta de amor próprio, falta de patriotismo. Ingenuidade é um termo muito suave para dizer que para uma pessoa que sabe que o Lula cometeu esses crimes, mas que mesmo assim quer dar carta branca para ele votar para a presidência, né? Eu diria que é estupidez mesmo, aí, com todo o respeito, me desculpe a sinceridade, dar carta branca para um cara que fez o que fez, para voltar para ter o poder de um presidente da República, é no mínimo o cúmulo da estupidez. E tudo isso, obviamente, é resultado de um imbróglio jurídico arquitetado, planejado, com bastante astúcia, para que os indicados retribuam o favor aos indicadores, se é que me entendem. Prova disso, não sei se vocês perceberam, é questão de um mês, dois, os dois indicados pelo atual ocupante da cadeira da presidência, que eu me nego a dizer que ele é o presidente, já tomaram providências favorecendo os simpatizantes do atual governo. Teve o caso aí deles anularem, devolverem o cargo para dois deputados estaduais, um daqui do Paraná e outro de São Paulo, me parece, ou de outro estado, não sei. Cargos esses que tinham sido julgados já no próprio Supremo, e daí os caras julgados colegiadamente, aí no próprio Supremo, e até os direitos políticos desses indivíduos estavam suspensos por 8 anos. Aí esses dois indicados pelo Bolsonaro, um deles monocraticamente, ou ambos monocraticamente, devolveram os cargos para deputados bolsonaristas. Então, para o bom entendedor, meia palavra basta, um discurso é mais do que suficiente. É isso que os caras fazem, né? Bolsonarista defendendo bolsonarista e petista defendendo petista, para ficar bem clara a coisa, como é que funciona no Brasil. Eu, inclusive, assim, só para finalizar, antes eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado. Só para finalizar, eu quero deixar registrado que eu mandei uma carta de 6 páginas, uma carta via e-mail, obviamente, para o presidente do STF, Luiz Fux, questionando tudo isso, por ponto a ponto, com 13 perguntas, questionando por que favoreceram tanto o Lula. E daí eles me deram a resposta institucional, que eu deveria buscar outros recursos para questionar o STF sobre o assunto. Tipo, e assim, numa frase, não tratamos de discutir
sentenças deste tribunal desta forma. Enfim. Aí eu questionei se eles estavam lá para defender o povo brasileiro, a Constituição, a liberdade, a democracia, e foi essa a resposta. Ou se eles estavam lá para defender os caras que os indicaram, e foi esta a resposta que eles me deram. Se alguém quiser, eu posso disponibilizar tanto a carta aqui nas minhas redes sociais, quanto a resposta do STF, tá bom? Pode se tornar um documento público. Eu banco isso. É isso. Um abraço a todos.